सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीयगोष्ठीपति वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गभवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर सुसागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि तवामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं
Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Bhagisajusya Vadane Lakshmir Jasya Cha Bhaksasi Jasyasti Hidaya Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Sujanar Vitaradhito Padu Yugam Jugadharma Durandara Patra Varam Varada Bhayadaya Kapuya Padam Pranamami Sada Prabhupadu Padam Pranamami Sada Prabhupadu Padam Pranamami Sada Prabhupadu Padam. Gauriya Gosipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Gauriya Gosipati Gaudiya Gosipati Paramahamsa Jagadguru. Antes de deixar este mundo material, last time pela última he vez, wanted to speak ele something quis dizer algo for us, para everybody. todos nós, para todos. He wanted to say Ele quis that dizer, I have given you eu dei so a much vocês, anxiety, eu trouxe a vocês muita ansiedade, so much pain, dor, because I was bound to speak porque eu fui forçado about a that falar absolute sobre a truth verdade absoluta, very strong de way. maneira muito forte. So you are feeling Então, anxiety vocês inside sentem your heart. ansiedade dentro do coração. I have given you anxiety Eu only fiz com que because I vocês wanted to sentissem engage you ansiedade, all porque eu queria que in vocês unalloyed Hari se Bhajan, nothing ocupassem else. no Haribhajan. Don't não é misunderstand tudo me. perfeito. Não me entendam mal. Don't try to misunderstand me. Não tentem me entender mal. It is sure that I was bound to give you É verdade. anxiety, Eu pain. dei dor, I ansiedade, spoke so many hard porque eu things. falei de maneira muito dura. But believe me, I wanted Mas to creiam, engage you all in eu fiz isso para que unalloyed vocês Hari Bhajan. pudessem alcançar o nível de um bhajana, de uma vida espiritual muito elevada. Por isso eu fui forçado a falar dessa Most of maneira. you A maioria de vocês misunderstood me. You have me entendeu accepted mal. me as your enemy. E acabaram me aceitando como um inimigo. Eu sei disso. Mas If your em algum luck is dia, very good, se sua sorte melhorar, if you are fortunate, se você for afortunado, se sua sorte for today or boa, tomorrow, algum dia, or talvez maybe hoje, some talvez life, amanhã, ou numa próxima you can vida, realize my honest você motive. poderá realizar meus motivos honestos, meus One time honestos Prabhupada motivos. told, Uma vez Prabhupada before também leaving disse, body, antes de deixar o corpo, that I came here eu vim ao mundo material to give some secret things to you all. para presenteá-los I a wanted todos to com give coisas All secretas. secret things of Eu bhajan quis to you all. trazer todos os tesouros secretos do But I Bhajana could not para o mundo, manage my para time. todos. Mas eu não pude Because I was conseguir busy to fazer isso cut no all meu tempo, anartha, com o tempo all que eu tive à forest disposição, porque eu estava ocupado em all cortar os jungle, anartas, a cut floresta with the dos cutter, defeitos cutting, no cutting, all coração, jungle. decepando, cortando, cortando. Only to clean that jungle. Eu fiquei o tempo todo limpando essa selva e isso levou tanto tempo. I wanted to speak so many secret things of Hari Eu Bhajan, gostaria de falar muitas coisas secretas sobre o but I Hari could Bhajana, not make up my time. mas eu não pude organizar meu Most tempo of the nesse time I sentido, wanted to porque cut all anartha. na maioria das vezes eu estava cortando os anartas no coração das pessoas. With anartha, Hari Bhajan is Com impossible. os anartas no coração, o But Hari those Bhajana é Sahajiyas, impossível. those who are Mas against os Prabhupada, Sahajias, aqueles que são contra they Prabhupada, are thinking it is possible. eles pensam que é possível. Those Sahajiyas going to threat Prabhupada. Então, Don't speak anything os about Sahajias us. diziam, You mind não your own fale bhajan. nada sobre nós, You mind your ocupe-se own no seu bhajan. próprio Why you are speaking Bhajana. about us? Por que você fala sobre nós? Eles You mind diziam, your own bhajan. pense na sua We are própria vida doing whatever espiritual. we will. Nós fazemos o que nós This queremos. The remark of Sahajiyas. Essa é a resposta dos Sahajias, a marca Those registrada dos Sahajiyas Sahajias. thinking that we are doing bhajan. Os don't Sahajias disturb pensam us. que estão fazendo You bhajana mind your own e bhajan. dizem, Why you não are nos speaking perturbe here, porque they are nós doing, estamos they are fazendo o doing. nosso bhajana e você está fazendo o seu. Porque They você fala, think você quer it is comparar called uma coisa com Parachaksha. outra.
They think Isso é it is called chamado de criticism. crítica. Eles Out acham of que essa 100%, correção if not é uma more, crítica. 99.9% Então, people, 99% das pessoas pensam that if some sadhu speaking about the se absolute um truth, they sadhu are fala criticized. da verdade absoluta, ele está sendo It is their criticado. conception. Essa é a sua concepção, a concepção das pessoas. According to their opinion, De acordo com a suppression opinião of the fact is das Vaishnava. pessoas, More practical. ele precisaria suprimir, o Vaishnava poderia suprimir os fatos, as dificuldades do But processo. very sweetly, na? Fale de maneira doce, por favor. In Hindi there is one Em word, Hindi mitha existe churi. uma In palavra Hindi there is mitachuri, one word, mitha churi, sweet knife. uma faca You know? feita de açúcar. Mitha churi. Mitachuri. churi so gala kaat ke fek do. Hindi. So they are using Então, all mitha churi, sweet Os knife sarrajias to usam cut. essa palavra doce como uma This is their faca. preaching. Essa é a pregação deles. Many times Prabhupada told in his living time, Muitas vezes Prabhupada disse nobody durante a likes sua to speak vida, what I speak. ninguém quer repetir o que In eu his falo. living time, Prabhupada told. But you cannot Prabhupada find in disse, Upadeshamrita. It is because this, Você não vai encontrar isso They por cannot Upadeshamrita, it is, porque as pessoas não we escreveram got it isso, from Prabhupada Parsha, publicaram o livro sem isso. Nós recebemos Who used to esse do detalhe, bhajan essa frase, who saw com os Bhaktivinoda associados Thakur, diretos de Parvat Maharaj. Prabhupada He took Bhaktisiddhanta. birth here. Ele Sananda nasceu aqui, Surabhupada, quem me aí, falou sobre isso, Surabhupada Parvat Maharaj. backside. Ele conhecia até Aí, Bhaktivinoda Thakur. Ele He nasceu heard perto do Jaiva Dharma, he Surabhikunja. used to hear Jaiva Dharma from Bhaktivinoda Ele Thakur. ouvia o Jaiva Dharma de Bhaktivinoda Thakur. And his Encontrei ele, era disciple muito was Sagar velho. Maharaj, very, E very o discípulo dele Though era he is aged, Sagra Maharaj, que era muito almost 88, amigo comigo. very Ele tinha 80 anos e eu era jovem, This mas was ele speak gostava all de he mim heard muito. from Guru Pada. E ele falava com o seu coração sobre o Prabhupada Guru used to say, Padapadma, sobre o Guru Varga. Nobody like to speak what I am speaking. Prabhupada disse, ninguém Or they are quer speaking repetir at o que eu all estou in a falando. modified way. Eles falam de uma Not maneira that. modificada, não exatamente igual. Because if I speak straightforward this way, Porque se eu falar de maneira I cannot get direta, any subscription. eu não vou ser Nobody can aplaudido, subscribe me. ninguém vai querer me seguir, Nobody ninguém vai can querer me give vote to ajudar, me. ninguém vai This votar is em the mim. age of vote. Essa é a era do voto. This is the age of vote, be it in political level, Tanto no campo sports político, level, quanto no campo do esporte, bhajan level, no everywhere. nível do bhajana também, em todos os How many lugares. vote you are getting? Quantos According votos to that, você recebe? Public É de acordo com people isso can pass remark about it. que as pessoas vão How many people going to hear you? Really? falar sobre você. According Quantas to pessoas that vão factor, ouvir sobre they can você? evaluate. De acordo How com many esse people there? padrão, Really? Whom? as pessoas vão avaliar. Quantas pessoas So escutam? according to that, we Ah, can então você é take decision. importante. It is absolute Dessa truth. maneira, It is nós Harikatha podemos or decidir, not isso é verdade Harikatha, absoluta, ou não, isso não é Harikata, por conta de quantas pessoas ouvem ou seguem aquele Nikhilo Harikata. bhavano maya chinna vichinna karti vibudo bahulo mrigya vibudo bahulo mrigya mahanto datri sitilito vidiraga radho radhesha dhani nivasati hidi nityam bhakti siddhanto bani. Many times Prabhupada told, Muitas vezes Prabhupada Bhaktisiddhanta you disse, cannot maintain your sampradaya. você não pode Nourishment manter of your a sua sampradaya, você não vai cannot be poder done nutrir a sua by sampradaya amount of enormous money. com uma quantidade enorme de dinheiro. You cannot maintain. Você não poderá fazer isso. Não é isso que mantém viva uma sampradaya, a proteção da sampradaya, o nutrimento da sampradaya. Only can be done by Só the pode help ser of feito the protection através of da ajuda Siddhartha. da proteção do Siddhanta Vani, das instruções If you are not filosóficas standing on neutral perfeitas. platform, Se você não surely you está can de kick pé me numa out and plataforma neutral, You você have com no certeza power to vai me hear. chutar e ir embora. Você não vai ter If poder you para me are not escutar. standing on neutral platform, Se você não estiver num nível surely neutro, you can kick me out com and certeza você vai me I don't chutar care. para longe e ir embora. E eu não me incomodo. It is quite natural. É natural isso. People are less interested to As pessoas não hear estão about their interessadas absolute em truth. ouvir sobre a verdade absoluta. Absolute truth can never A get verdade absoluta popularity. nunca é popular, nunca é algo Many popular. times Prabhupada used to say Muitas vezes Prabhupada dizia, to
para buscar a satisfação das pessoas do público, dos assim chamados devotos, dos sahajias, como quer que você queira chamá-los, para buscar a satisfação do público e buscar a satisfação do Senhor Supremo, não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Uma coisa é oposta à outra. Prabhupada dizia, pregar este ponto aos gritos. Escutem-me. Procurar a satisfação do público não é Bhakti. Mas buscar a satisfação do Senhor Supremo é Bhakti. E você vai ter que gritar isso e dizer diante do público toda a verdade. Isso é verdadeira misericórdia para as almas condicionadas. Jivedoya. Isso é a verdadeira Jivedoya. Vocês estão todos matando as pessoas no nome da pregação. Eu posso dizer isso solenemente. Vocês estão matando as pessoas. Você é um Sahajia. Você está fazendo um compromisso com esse grupo, com aquele outro grupo. Foi publicada essa foto? Por favor. Eu escrevi, por favor, me diga qual é o significado interno dessa imagem, dessa foto. São 3 Sahajias sentados. Um é o Polo Sul, outro é o Polo Norte, e um não é Polo nenhum. 3 em cima do mesmo palco, contra a Gaudiya Mata. Eles são contra a verdadeira Gaudiya Mata, eles não poderiam provar que eles são da verdadeira Gaudiya Mata. Se você quiser se identificar como um membro da Gaudiya Mata, você tem que tomar cuidado. Você precisa estar pronto para dar a sua vida pela Gaudiya Mata. Se um lutador, se um soldado pode sacrificar a vida pela pátria, isso não é um brinquedo. Não vou dizer que esse comportamento do soldado seria uma coisa ideal, não. É um ideal material, sim. Mas hoje em dia as pessoas não querem nem manter um ideal material, eles mentem. Você não consegue, você não quer confessar, dizer em voz alta, nem a verdade material, a verdade relativa à matéria. A verdade relativa, você não está pronto para aceitá-la. Como nós poderíamos esperar que você falasse, que você aceitasse a verdade absoluta? Isso é um brinquedo, parece uma piada. Eu vejo que você não consegue aceitar a verdade relativa. Todos os tolos vão seguir, porém, essa pessoa que não consegue nem aceitar a verdade relativa. Então, como é possível que a gente possa esperar que eles aceitem a verdade absoluta? Eles estão verdadeiramente fazendo adoração à verdade absoluta? Como nós poderíamos afirmar isso? Srila Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj costumava gritar e falar: ninguém quer Krishna. Quem entre vocês, ele gritava, quem entre vocês pode afirmar: eu quero Krishna? Toque o Bhagavatam. Ninguém veio. Porque ninguém quer Krishna. Eles querem algo de Krishna. Eles não estão interessados em fazer Haribhajan de maneira verdadeira. Eles estão fazendo só um teatro extraordinário. Todo mundo pode me dar honras, lavar meus pés de lótus, me dar guirlandas. Ah, Maharaj, você é grandioso. É nisso que as pessoas estão interessadas. Eu diria que até mesmo a posição de Prakashananda foi melhor do que a de vocês. Prakashananda, que contracenou com Mahaprabhu, encontrou Mahaprabhu e no final o rejeitou. Ele pelo menos confessou. Saiba, o nosso Acharya está falando coisas equivocadas, mas eu não... No Chaitanya Charitamrita, quando Mahaprabhu explica para ele, dando o pramana, que comprova que o Vaishnavismo é real, que Deus existe. E esse Prakashananda, que era Advaita Vedanta, do Advaita Vedanta, respondeu:
What you are speaking, honrável, all right. tudo que você está dizendo é verdade, é certo, você está certo. Ó venerável, tudo que você diz, o seu Siddhanta é perfeito, mas o que a gente pode fazer? Nós temos que honrar a nossa Sampradaya. Nós sabemos o que você está dizendo, mas eu sou forçado a respeitar a minha Sampradaya, eu tenho uma posição social. Nós sabemos que Sankaracharya manipulou as escrituras. O próprio Prakashananda diz isso para Mahaprabhu. O nosso Adi Acharya, ele misturou as coisas, ele criou criações mentais, mas o nosso coração nem aceita o que ele fala no fundo, mas a gente tem que seguir, porque a gente está nessa Sampradaya, a gente faz parte desse grupo. Ó, honrável, ele disse para Mahaprabhu, o que você está dizendo é certo. Nós sabemos que o nosso Acharya manipulou o Siddhanta. Mas nós somos tão caídos. Mas vocês são tão caídos hoje em dia, os Sahajias de hoje, vocês não seriam nem a partícula de poeira nos pés de Prakashananda, porque Prakashananda pelo menos se comportou como um Brahmana, pelo menos isso. Ele quis se comportar como um Brahmana, ele disse a verdade. Disse que, como estava comprometido com a Sampradaya Advaita Vedanta, ele não ia conseguir parar de pregar aquilo. Mas ele sabia que Mahaprabhu estava dizendo a verdade. Gautama Muni disse, nós não sabíamos... como no caso daquele menino que não sabia quem era seu pai. E ele falou na frente de todos os meninos, diante da sala de aula, o professor Gautama Rishi perguntou, sabe a identidade do seu pai? Ele disse, na verdade, ó grande Acharya, eu perguntei para minha mãe disse que não sabia. E todos os crianças começaram a rir. E Gautama Rishi disse, parem de rir agora, venha. Você não precisa me dar a sua identidade. Ao observar você, observar a maneira como você fala, tenho certeza que você é um Brahmana. Se você não fosse Brahmana, você não poderia falar a verdade dessa maneira na frente de todos. Venham e eu vou lhe dar a iniciação. Então, um menino, ele foi comprar os Vedantas, os Upanishads no templo de Siddhanta Maharaj. Escutem, eu não vou dizer o nome dele. Ele mora na Goshala hoje em dia, na minha Goshala. Ele foi até lá. Ele pegou o endereço de mim. Eu falei na Avenida Hajra. Você vai numa ruela ali. E ele foi comprar os Upanishads, o Vedanta, tudo escrito em Bengali. Ele encontrou o presidente do templo e disse, Prabhu, nós não estamos publicando isso, disse esse dono dessa livraria, porque ninguém está comprando isso. Tem mais de 25 anos que ninguém compra, 30 anos que ninguém compra, por isso que a gente não publica mais. As pessoas estão interessadas no celular. Eles não estão interessados nas escrituras. Toda a sua sabedoria, seu intelecto foi roubado pelo celular. Essa Joshit Sangha. Então, essa conexão de atração suprema, as pessoas têm com o celular hoje em dia. Eles não têm força para suportar o problema, o peso de ler ou de ouvir um Harikatha com atenção. Quando eles vão ouvir Harikatha, eles dormem. Mayadevi não permite que eles ouçam Harikatha. No momento do Harikatha, eles dormem. Esse é o momento apropriado para dormir, então. Que bom. Então, esse responsável da biblioteca disse, nós não estamos publicando mais esses livros porque ninguém compra. Ele disse isso de maneira triste, ninguém quer ler isso, ninguém está interessado. Quem está interessado em ler livros? Porque as pessoas querem posição, glamour na sociedade. Pratista eles querem. Esse é a Haribhajana para eles, essa é a adoração a Deus para eles.
Esse é o Haribhajana dos dias de hoje. Então as pessoas não estão interessadas em conhecer a verdade absoluta. O nosso humor é totalmente diferente. Nosso sentimento é totalmente diferente. Naquela época, algumas pessoas vinham até a Gaudiya Mata. Eram rapazes com diferentes tipos de emoção, de percepção de humor. Eles costumavam aprender alguma coisa, ouvir alguma coisa, mas hoje em dia ninguém quer ouvir nem prestar atenção. Existem muitos controles remotos. Então, as pessoas são controladas pelo controle remoto desse Sahajiya. Se alguém me ama, eles apertam um botão e a pessoa para de me amar. Porque essas pessoas são controladas pelo Wi-Fi do controle remoto. Eu tenho certeza que eles não vão voltar a ter forma humana. Eu estou pondo a mão em cima do Chaitanya Bhagavata. Eles não vão nascer como seres humanos. O que falar de Siddhi, de poder espiritual? Deixe então que eles preguem da maneira deles. Eu tenho certeza, porém, do que eu estou falando. Eles usam um controle remoto para controlar a mente das pessoas. Ele vê que alguém está tentando servir Prabhupada Bhaktisiddhanta e eles apertam o controle remoto e fazem a mente da pessoa mudar. E essas pessoas, esses falsos acharyas, estão cometendo suicídio espiritual. E se você quiser provas, eu posso provar. Sem provar, eu não falo nada. Então é por isso que Prabhupada, com o coração cheio de dor, costumava dizer: eu não posso, eles diziam, imitando essas pessoas, eu não posso fazer nenhum bem seu, mas eu posso ferir você. E agora você pode me dar alguma doação por esse serviço? Eu não posso fazer o bem para você, mas eu posso destruir sua vida espiritual. Me dê uma doação. Prabhupada costumava dizer que para construir um prédio precisa de muito tempo e muito dinheiro. Mas para destruí-lo, um caminhão pode vir e derrubar tudo. Esse é o campo da devoção, o âmbito devocional de hoje em dia. Como eles ousam? Como eles ousam? Que audácia! Eles estão dizendo que eu, Shambhava, estou começando uma nova sampradaya, simplesmente porque eu estou seguindo Prabhupada, porque eu não estou seguindo eles, porque eu não estou seguindo os acharyas sarrajiyas de hoje em dia. Eles dizem que eu estou abrindo uma nova sampradaya. Aqueles que estão seguindo Prabhupada, que respiram Prabhupada, como é que eles poderiam abrir uma nova sampradaya? Você está abrindo uma nova sampradaya e você está convidando lixo para participar dela. Eu fui de porta em porta com ele, no carro, para parar todos assim chamados acharyas da Gaudiya, que não seguem o ideal de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Eu quis pará-lo. Não vá nesses lugares, eu digo para as pessoas. Eles estão trapaceando você, mas as pessoas não acreditam. Eles me odeiam por conta disso. Quando eu vou, até as crianças me olham e falam: quem é ele? Quem ele acha que ele é? E eu fico feliz. Eu fico muito feliz. Porque eles estão convencidos disso. Eles têm uma lavagem cerebral. Como uma sampradaya religiosa, mas não ligada ao Dharma, mas desde pequeno eles ensinam para as crianças: segure a arma e aprenda a matar. Crianças que aprendam, que usam brinquedos de armas, eles estão treinando as crianças dessa maneira. Então, uma sampradaya está aprendendo a lutar contra os hindus, para matar os sadhus. É uma outra religião. O objetivo deles é matar os hindus. Ele disse: eu poderia matar Modi, um menino de 5 anos, eu vi. Como é possível? Ele é uma criança. Ele está bebendo leite. Como que ele vai pensar quem que ele vai matar, quem que ele não vai matar? Como é que ele pode se sentir inimigo de alguém assim? Essa é a condição.
Estão todos sendo treinados. Como ir contra o Siddhi de Prabhupada, como lutar contra Gaudiya Mata. Eles estão sendo treinados, eles são treinados como num pelotão de exército para destruir aqueles que estão tentando estabelecer o Siddhanta Vichar de Prabhupada. Eles estão tentando. Mesmo depois de coletar bilhões de dólares, a montanha de rúpias que eles têm, eles não podem nem contar. Mas mesmo assim eles não estão satisfeitos. Eles estão no oceano da insatisfação. Eles estão no oceano da insatisfação, mergulhados no oceano da insatisfação. O dinheiro não pode dar satisfação para eles, portanto. Quanto que eles vão viver assim? Por quanto tempo? Ravana também pensou, eu não vou morrer. Ravana também pensou. Mas ele não pôde realizar que um dia ele teria que morrer. Ele não pôde realizar isso. Por isso, essa condição. Então, um acharya como esse, no universo inteiro, no céu, onde quer que você vá, você não vai poder encontrar. Que queira estabelecer o Bhaktisiddhanta Vana o tempo todo. Tal pessoa seria a personificação do Bhaktisiddhanta. Mas por timidez, ele tirava a palavra Bhakti. Ele assinava, Srila Bhaktisiddhanta assinava Siddhanta Sarasvati. Ele não escrevia Bhakti. Por timidez, por humildade. Ele não podia escrever Bhaktisiddhanta, porque seria audácia demais dizer que ele tinha realização de Bhakti, que é o que há de mais profundo e importante. Então, num livro, eu vi, na verdade, isso não está errado. Shri, uma linha de Shri, depois escrito Ananta Shri. Ele é decorado com infinitos poderes. A gente escreve Shri Srila, mas eu estou dizendo que existe um livro que está escrito assim, Shri, numa linha enorme. Depois ele escreve Ananta Shri Vibhushita. Ele está decorado com infinita energia, com infinito Shri. Essa palavra só poderia ser aplicável para Prabhupada. Ele é decorado com Ananta Shri, com poder espiritual infinito, com diferentes energias espirituais. Eu ouvi isso do Guru Varga. I cannot even imagine who is he. So much, power there. Quanto poder. Even those intellectual class. Então, aqueles que fazem parte da classe intelectual, eles ouviam Prabhupada e diziam, que coisa interessante que ele está dizendo. Mas os Sahajias sempre queriam lutar contra ele. Onde o seu guru está ficando? Qual é a identidade dele? Prabhupada costumava sorrir. Ele é o herói, Prabhupada dizia. Ele é o melhor de todos os heróis do mundo espiritual. A inteligência dele, a sua maneira de explicar, tudo é único. Não pode ser comparado com nada. Você pode comparar com Gauranga Mahaprabhu e com os seus associados, porque ele também é um Gaura Parshad, um companheiro eterno de Chaitanya Mahaprabhu, como Bhaktivinoda Thakur. Ele falava com toda essa inteligência infinita. Meu Guru Padapadma é um habitante eterno do Radhakunda. Mas no presente ele está manifestando um passatempo de ficar aqui em Kuliyadvip. Então, sobre a educação e a qualificação, você está perguntando. Você não pode encontrar nenhuma educação material nele. Uma educação assim, de títulos mundanos. Mas tenha certeza que nesses 14 níveis planetários não existe um problema que não possa ser resolvido pelo meu Guru Padapadma de maneira perfeita. Ele tem esse grau de eficiência, ele pode resolver o problema existencial de todos os seres vivos.
Então, de toda a educação, o Bhagavatam e Bhakti são o que há de mais elevado. Esses são os ensinamentos. Então, dessa maneira, Prabhupada quis nos ajudar a cortar toda a floresta dos anartas no nosso coração. Todo o Apasiddhanta, toda a selva de Apasiddhanta, de Siddhanta equivocado e tudo, ele quis limpar o campo, pelo menos deixá-lo limpo, para que o sol pudesse tocar aquele campo e que alguém colocava sementes, você poderá colocar sementes nesse campo banhado pelo sol finalmente. Mas então, Prabhupada, vendo a dificuldade das pessoas em segui-lo, decidiu ir embora do mundo material. E pela última vez ele disse: no presente, ninguém quer aceitar o meu vichar, a minha filosofia, a minha conclusão. Ninguém quer, eles não estão interessados nem em escutar o que eu tenho a dizer. Essa é a condição do mundo. Ninguém pode entender, ninguém pode realizar o que eu estou dizendo, ele afirmou. Ninguém está pronto para aceitar o meu Siddhanta. Então, eu vou embora. O Guru Vaishnava ficam se você dá a eles um amor transcendental para eles. Aí eles sentem, necessariamente, eles se sentem inspirados a continuar vivendo. Caso contrário, eles fazem as malas transcendentais e vão embora. Para que eles ficariam aqui? Para ficar comendo comida material, puri, kachori, chanarasa? Essa é a condição. A vida inteira. Ele quis demonstrar isso. Você não poderia citar nenhum único caso no qual Prabhupada quisesse fazer algum compromisso com algum Sahajiya. Mas hoje em dia eles estão todos fazendo compromissos e até inclusive coalizões, conexões. São 3 atárias, cada um é de um diferente ponto do horizonte devocional. Eles que não poderiam se harmonizar, porque cada um deles pregam coisas diferentes. Um odeia Gaudiya Mata. Outro acharya ali afirma que ele é da Gaudiya Mata, mas eu tenho certeza que ele não é da Gaudiya Mata. E o outro foi contra Prabhupada, seus gurus foram contra Prabhupada Bhaktisiddhanta, publicaram contra Prabhupada Bhaktisiddhanta, e os 3 sentados juntos. Até hoje, eles não fazem Harinama Sankirtana. Pode ficar com eles. Esses que foram contra Prabhupada, eles não cantam, não fazem Sankirtana. Você pode ir lá ver. Eles não têm conexão, na verdade, com a Gaudiya Mata. Eles cortaram isso há muito tempo. Por fora eles escrevem Gaudiya Mata na porta do templo, mas eles não têm uma conexão real. Até hoje, para ganhar o processo na corte, eles foram lá cantar os santos nomes em voz alta. Você falou que eles não cantam. Olha, eles estão cantando, disse o juiz. Taparam Gurudeva. Mas na verdade eles não estavam. Eles faziam kirtana da boca para fora. Eles não estavam seguindo Prabhupada Bhaktisiddhanta. Mas os tolos, os idiotas, não entendem isso. Na verdade, o público é inocente. É fácil trapaceá-los. Se você dá um lugar com ar-condicionado, dá sorvetes, doces, prachada, o que mais que eles querem? Eles falam Hare Krishna. É fácil pronunciar Hare Krishna. Mas sem a Gaudiya Mata, no mundo inteiro, você não alcançaria esse tipo de Siddhanta. Você vá onde você quiser. Viaje o mundo inteiro e vá. E fique em cada um dos templos que existem. E veja o que estão fazendo lá. Vá ver, se você tiver dinheiro, vá lá. Vá de templo em templo ver como é que é a situação. Cada um pior que o outro. Piores do que as pessoas materialistas. Os grihastas são mais elevados do que as pessoas que vivem nos templos hoje em dia.
porque eles não estão fazendo atividades ilegais, escondendo atividades ilegais nos templos. Essa é a condição de hoje. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse eu estou agindo como um acharya. Então é meu dever protestar contra esse tipo de erro. Assim chamado panda ali no Radhakunda. Eu não posso dizer que ele fica totalmente no verdadeiro Radhakunda. Por isso que eu digo que ele estava no Kunda, porque ele não alcança o nível transcendental do Radhakunda. Então, eu estava fazendo parikrama recentemente, noite e dia ali, e uma vez eu vi um sannyasi. Eu me lembro dele quando eu estava no meu ashram, antes de eu ser monge. Eu conheço aquele sannyasi. Eu era pequeno e ele era pequeno, agora ele está velho. Ele era mais jovem e eu era pequeno, então todos eles entraram em Ananta Bhava. Todo o grupo deles. Eles entraram no prédio de Ananta Vasudeva, que foi contra Bhaktisiddhanta. Eles entraram ali, eles são da Gaudiya Mata. Mas eu vi eles entrando para prestar reverências. Não vou nem dizer reverência, vou dizer homenagem, para fazer uma homenagem. Se ajoelhar diante de Ananta Das Baba, no samadhi dele. Mas como assim? Eles são da Gaudiya Mata, estão seguindo Prabhupada? Essa linha era contra Prabhupada? Eles não me viram. Mesmo que se eles tivessem me visto, eles não conseguiriam me reconhecer. Quando eu era jovem, meu corpo era totalmente diferente. Então eles não sabiam, não sabem quem eu sou. Eu falei, eles são dessa missão da Gaudiya Mata entrando nesse templo que era contrário a Bhaktisiddhanta. Então, com certeza, eles são seguidores dos Sahajias. Eles não me viram. Se eles me vissem, eles iam achar que eu era uma outra pessoa. Eu poderia dizer o nome desse Maharaj. Ele entrou lá. Então, um assim chamado Panda, ele quis fazer essa afirmação que Raghunatha Das tinha nascido numa família de Shudras. E por isso, ele pegava as partículas de poeira dos nossos ancestrais. Ele deveria fazer isso, ele não é um Brahmana de verdade. Mas ele era um associado de Mahaprabhu, então Prabhupada ouviu isso. Prabhupada, quando ele ouviu isso, ele parou de comer e parou de beber, para deixar o corpo. A notícia se espalhou como vento ao redor do Radhakunda de Govardhana. Então, todos aqueles que têm pelo menos um pouco de humanidade, e no presente é quase impossível encontrar humanidade daqueles que acham que são devotos. Se você puder provar que depois deles receberem Diksha, eles se tornaram humanos, pelo menos, eu prestaria reverência aos teus pés de lótus. Não precisava que eles se tornassem bhaktas, mas pelo menos seres humanos. Mas isso já foi perdido. Essa é a condição dos dias de hoje. Dessa maneira, Prabhupada começou a jejuar. E todo mundo ficou sabendo, a notícia se espalhou rápida como o vento. Então esse Panda foi forçado por um discípulo de Prabhupada a pedir perdão. Depois que ele pediu perdão, Prabhupada quebrou o jejum e falou um breve Harikatha. Shuddha Guru Vaishnava, eles não são do mundo material. Que a gente possa falar, eles são pretos, eles são brancos. Tolos podem falar dessa maneira. Nenhum ser humano deveria falar assim. Que tal Vaishnava é alto, baixo, preto, branco, bonito, feio? Esse é o Darshana material. Isso prova que você é material, que você é um materialista, que você não tem nenhum contato com Gaudiya Mata, nenhum contato com as coisas espirituais. Totalmente materialista.
Now it's up to totalmente. you what to do. To O que commit fazer? suicide and to his lotus feet, whatever you like, you can do. Você You are pode fazer o que allowed você to do quiser. it. Você pode até cometer But suicídio remember, espiritual, mas in você Chaitanya Charitamrita it is Krishna written, deixa você fazer tudo, mas lembre-se, at no Chaitanya least open Charitamrita está Mayavad escrito is good. But in the guise of Sanatana Dharma, there's quem é curtain is abertamente um there, Mayavadi and backside, é inside melhor curtain, do there's que naked aqueles que picture. fingem que são Vaishnavas. Ved mukhe mayavad bodha ke odhik. Those who are Aqueles que são, keeping Veda, Sanatana Dharma in front. que colocam o Sanatana Dharma, o Veda, diante de si mesmos, mas dentro, eles são contra o Sanatana Dharma. Esse tipo de Openly, if I pessoa can discover your está sadhya, vivendo uma vida muito mais very perigosa good do que alguém que but if you are in abertamente the diz que adota front of Vedanta. Gauriya devotees, Gauriya Se você sannyasis, for um Sahajiya declarado, isso é até melhor do que você ser um Gaudiya Sannyasi que prega contra a Gaudiya Mata. Isso é muito perigoso. Isso vai trazer um resultado terrível. at least we can give honor. Okay, nice. Pelo menos nós poderemos honrar, ok. So, Então, Guru Vaishnava, o Gurus pure Guru Vaishnavas, Vaishnava, those who are Goswamis, you aqueles see que são fantastic. Goswamis, Even one 5 years old, veja, Gaurasundar, your boy, if can até um come menino and de teach 5 anos, some como philosophy, o seu filho he Gorasunda, can understand. se eu ensinar filosofia para ele, If até ele somebody entenderia passing isto. only Rupa Goswami Path and Se alguém Raghunath Das dissesse was que the somente eternal Rupa person, Goswami Pada Sanatana e and Raghunath Das Mahaprabhu, Goswami Pada são what kind of companheiros eternos, fantasy Sanatana Siddhartha? Goswami e os outros não. Que Everybody can Siddhanta laugh. seria Ho, ho, isso? ho. Todo mundo They can riria, não? Passing. Se alguém Rupa falasse Goswami isso. Path and Raghunath, they are eternal Prasada Gauranga. Rupa Goswami Pada e Like Raghunath Sanatana são and companheiros other eternos de Goranga. What foolish. Mas Sanatana e os outros Goswamis não Whereas são. Sanatana Quem seria o Goswami tolo is que the guru falaria of isso? Rupa Goswami. Se Sanatana He is Goswami é not o eternal. guru de Rupa He is Goswami eternal. Pada, quer dizer que o discípulo é But eterno e still o those guru não idiot é? people, at Mas least mesmo they assim, understand. os idiotas Internally, they internamente understand that all vacant. entendem. But still, Por for dentro the eles estão business to vazios, run, mas porque eles precisam to run manter o templo como um they are negócio que está purposely sendo, going to que catch precisa up. prosperar. Eles vão Actually, agarrar everything qualquer destroyed coisa. inside. Por dentro estão All todos vacant. destruídos. Está tudo vazio. All vacant. The vitals, Os all pontos gone. vitais do Siddhanta Nothing todos se there. foram. Não sobrou Even not nada zero, no coração. minus. Nem zero. Menos. Just to maintain this business. This is E the eles vão easiest adiante business. só para manter um To negócio. take sannyas and preaching more, Tomar I sannyasi can e travel pregar. and give Eu posso submission viajar. to all Eu sadhyas posso fazer as and pessoas more ficarem practice. submissas a At least I can mim. get money. Anyway, I E assim eu vou cannot do conseguir bhajan. dinheiro. At least I can collect money. Já que eu não posso fazer bhajan, pelo menos eu coleto That they dinheiro fingindo que sou um Vaishnava. To Isso que maintain eles the querem business, fazer. they are fighting. Para manter um Actually, they have negócio, no eles answer. lutam. They have no answer. What answer they can say? Eles não têm respostas, na What verdade. Que answer they respostas eles têm? That is why Isso é Prabhupada porque was very fearful Prabhupada that in future, estava muito Bhaktivinoda temeroso que no also, futuro, 150 years porque back, Bhaktivinoda Thakur 160 também, years back, 150, 160 anos atrás, Srila Satchidananda Bhaktivinoda expressed his Thakur deep concern explicou seu about the future preocupação, generation. a sua preocupação profunda sobre as gerações Future futuras. generations. Bhaktivinoda Thakur already wrote, Bhaktivinoda Thakur já tinha escrito sobre isso. No futuro, o que iria acontecer? what they are going to get. They cannot get anything. Eles não vão alcançar nada. O que eles poderiam alcançar? According to Por their quê? so-called parampara, Porque de acordo com um parampara falso, assim chamado one parampara, medicine originally tudo given, está they are going diluído. to punch water, Se você coloca, even se for um wine. vidro de remédio e coloca cada vez mais água, cada vez mais água, cada vez mais água, uma hora não é mais So remédio. diluted, at Tão present, diluído, you diluído, cannot find anything. que você You não ask, vai encontrar nada do remédio lá I say dentro. you go each and you can speak Esse é um fato. because they cannot speak any other. You ask them, Pergunte para as pessoas aqui em Bengali. Eles não they are poderão trained responder. this way. Eles são treinados dessa maneira. Eles se levantam. If they are watching Arati or not, that's not a big Se eles factor. veem Only um you Arati ou have to não, isso subscribe não é um to fator. that part. Você tem que simplesmente dizer que eu sou um Acharya. Se as And pessoas vão para o Arati ou não vão para o Arati, eles não se day importam. and night food, not prasadam, food. Noite e dia eles não estão comendo prachada, eles estão comendo sevak comida. of Um sevaka one do Gurupad Padma Samadhi is solving.
no Samadhi de Guru Padapadma, ele protestou. Porque essas pessoas estão fazendo sabji, se eles estão contaminados. Aí eles foram, e aí corrigiram ele, ei, não fale nada sobre isso. Quem falou para você manter um templo? Por que você não fecha o templo e vai casar? Mas você acha que ser presidente de templo é necessário? E todo mundo no templo cortando sabji. E até as Matajis estão fazendo paras, levando para elas levam para o Pujari. Eu nunca vi esse tipo de ensinamento, que mulheres que não são iniciadas possam cozinhar para as deidades. Aonde eles aprenderam isso? Eles agem como sarrajias. Nós ouvimos uma história. Eu tinha 5, 6, 7 anos, quando eu era uma criança. Era uma história de Arab, dessa cidade, dessa região. É uma história fantástica para crianças. Na qual existe um demônio. Para esse demônio foi dado uma lâmpada de metal. Quando você precisar de mim, disse o gênio, quando você precisar de mim, você vai esfregar e eu vou me manifestar. O demônio deu para ele. O que você quiser, eu trago para você prachado, o que você quiser. Você fala, quer ir para a América? Imediatamente eu levo você lá. Posso levar você para qualquer lugar. Mas esse homem, ele não queria nada de material. Estava cheio de coisas materiais. Um dia, de alguma maneira, a lâmpada foi friccionada por acaso e o demônio saiu de lá. O que você precisa? Não, você precisa de algo. Você apertou ali e eu saí. Senão eu vou matar você. O que você quer? Oh, meu Deus. O que eu vou fazer? Faça isso. Pega um bambu, ele disse para o demônio. Pega um bambu muito liso e coloca óleo de mostarda em todo o bambu e suba no bambu. Ele tentava subir e escorregava. Subia, escorregava o dia inteiro. Esse foi o seva. Esse é o seva que os acharyas hoje em dia dão para os discípulos. As matadias cantando, tocando harmônio, cantando Hare Krishna. Onde que elas aprenderam isso? Todos os lugares estão grudentos lá. Isso é pior que sarrajias. Eles não têm seva porque eles não têm vani, não têm filosofia. Eles só coletam dinheiro e comem. E os tolos vão lá. Eles não entendem que isso não é para a satisfação do Guru Padapadma. Estão falando da própria pratista pessoal. Então, quando nós estivermos fazendo parikrama, eu vou colocar as mãos nos ouvidos, porque eu não quero nem ouvi-los cantar pelas ruas. Então isso é a mesma coisa. Você põe um bambu fincado na terra, coloca óleo de mostarda e manda alguém ficar subindo o desenho. A pessoa não vai conseguir subir nunca, então ele vai tentar subir e cair, tentar subir e cair. Não sai, esse é o seva que eles dão para as pessoas, para os seus seguidores. Eu sei que eles ficam muito bravos, mas eu posso dizer isso solenemente. Esse é o seva deles. Um acharya genuíno nunca se ocupa no seu próprio seva pessoal, não culpa ninguém no seu seva pessoal. Ele sempre coloca as pessoas para servir Prabhupada. Eles não aceitam serviço pessoal. De alguma maneira, eu dou um jeito na minha vida. Faça a seva de Prabhupada. Eles pensam que são muito inteligentes. Sim, eles são inteligentes como os corvos, como chacais. Prabhupada uma vez contou uma história de uma raposa azul. Uma história muito bonita. Dessa maneira, a vida inteira, ele quis cortar a floresta dos anartas. Mas veja a situação dos dias de hoje. A Sampradaya, onde nós podemos achar o nosso Guru Varga, alguém como Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Como seria possível
que a gente abandone-os ou reclame de algo. Não é possível. Mesmo que a gente tente, a gente não consegue. Porque você está cometendo ofensas, aí sim você cai. Mesmo que eu tente, eu não conseguiria. Porque Prabhupada causa uma atração incrível ao observar o rosto maravilhoso de Prabhupada, de toda a sua figura, dourado como Radharani. Uma vez eu fiz uma foto, eu pedi que você me mandasse essa foto. É um retrato dele, que ele parece Radharani. Ele está com 5 diferentes tipos de flores, vestido de sannyasi, com a cabeça raspada. Posso mostrar essa imagem? Quando eu olhei, é Prabhupada, mas parece Radharani. De tão impressionante, tão lindo. E agora, Parampujyapada Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj dizia que ao observar o comportamento dele, o amor que ele tinha por todas as jivas, ele é sem paralelos, ninguém pode vencê-lo. No âmbito de Yukta Vairagya e ao mesmo tempo um grande pandita, um grande erudito. Ele tinha enorme erudição. Ele podia, Prabhupada Vijay, ele podia vencer sobre o mundo todo. Ao observá-lo, muitas pessoas se sentiam atraídas, sem saber ou sabendo. Mas ao observar seu comportamento doce, o tempo todo, como se não houvesse nenhuma fração de segundo, Harikata ininterrupto, continuamente ele dava. A vida toda. É por isso que eu presto infinitos Dandavat Pranam aos pés de lótus do meu Guru Pada Padma. Shri Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj, ele é o único que pôde representar a Prakrita Vani Swarupa do Prabhupada original. Que maravilha! O que ele ouviu, ele escreveu. Se alguém não viu Prabhupada na sua própria vida, ok, você pode ler o que ele escreveu sobre a guida do Vaishnava puro e você vai entender quem era Prabhupada. Ele é a forma personificada do Harikata. Do Harikirtana, do Harikata. O Harikata se manifestou. Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj dizia isso ininterruptamente. Esse é Prabhupada. Agora, ele se foi desse mundo material. E Parampujyapada Keshav Goswami Maharaj chorou. Agora meu Guru Pada Padma se foi, quando Prabhupada se foi. E Keshav Maharaj escreveu, agora nós estamos nos lamentando. Mas isso não é viraha. Ele costumava nos dar muitas facilitações. Se eu desfruto ao olhar para o Prabhupada, isso é como um desejo de gratificação sensorial. Se eu olho para a deidade, que vestido bonito que colocaram, isso também é desfrute. Isso não é Bhagavat Seva. Quando Krishna se interessa para observar você, para ver o seu amor por Gurus, pelos Vaishnavas, e você se torna livre de críticas, nada mais. Seu coração se torna muito simples, que vai na direção retilínea dos pés de lótus de Prabhupada. Isso é Bhakti. Não é viraha. No Harikata em Bengali eu vou discutir mais detalhes sobre isso. Se você não encontra, nunca viu um objeto específico, você nunca se encontrou com, nunca viu aquele objeto ou aquela pessoa, como é que você poderia dizer que você tem saudade? É depois de encontrar que nós sentimos saudades. Se eu encontro você, se eu amo você, se eu sirvo você, quando você vai embora,
penso whereas there is no question of any touch. que não havia a questão de nenhum This kind toque. of random remarks to bring some defame in the name of the Prabhupada and Guru Bhagavad, Temos saudade, mas you eu know, nunca tive na presença who dos can bear? Vaishnavas, como que eu poderia ter saudade who can deles? bear? Quem pode suportar? Even your disciple cannot bear. Nem Your os seus disciple discípulos write poderiam just opposite suportar. of what you are speaking. Seus discípulos escrevem o contrário do que você diz. Mad, gone mad, crazy. Que loucura. Isso é uma loucura. If there is no question of meeting with any personality or Se não any existe a object, questão de encontrar com alguma where from the personalidade, com algum question of objeto, viraha, feeling de of onde a separation can questão come do out? viraha I se never met manifesta? you. Como? Nunca Whereas I'm encontrei thinking I você. have viraha, why? Mas eu tenho viraha. A sense of separation. Viraha How you are significa que feeling? eu me sinto separado de alguém. Separation. You never met him. You Você never nunca loved him. encontrou com essa pessoa, você nunca o amou, You never done any seva. How you are você nunca feeling? fez nenhum seva Yes, para ele, então that como é is que você also poderia possible. dizer isso? Because Sim, isso também é possível. when he was Por living quê? in this material world, Enquanto ele estava aqui neste mundo material, we all used to get some facility from him. todos nós recebíamos We used alguma to get ajuda so much dele. facility from him. Now we are not getting facility. Agora, That's nós why não recebemos mais essas I am crying. comodidades. That is E é not por isso que a viraha, gente chora. that is also Mas one isso não é kind of viraha. boga. Isso é boga, isso é Boga, desfrute. I used to get this kind of facility from him. Now Eu costumava it is receber stopped. isso, isso, He isso gone. dele. Agora ele That's foi why I'm embora. crying. Quem que vai me dar o That que eu is not queria? viraha. Por isso eu choro. Isso não é viraha. That is not viraha. It is the tears in the Essas são as eyes of lágrimas crocodile. nos olhos de um The tears in crocodilo. the eyes of crocodile. Crocodile cry. I O can crocodilo take care of chora. your baby. Yes. When the baby given is eating up. Ele diz, eu posso cuidar do seu nenê. E se você dá o nenê pro crocodilo, ele come o nenê. Como numa história que eu ouvi na minha infância. Eu ouvi histórias bonitas quando eu era criança. Histórias muito bonitas. Então, dessa maneira, podemos ter certeza que isso não é viraha. Viraha é algo diferente. Onde quer que eu consiga viraha, meu bhajana pode. Eu só posso ver Jagannatha, Radharamana, Gauranga, o tempo todo. Nem uma única vez eu quero olhar para outras imagens. Eu quero olhar para o Guru Varga, para Rupa Sanatana, para eles. Viraha não é um brinquedo, um jogo. Porque vamos supor que você esteja chorando por seu pai, meu pai se foi. E aí essa viraha material vai lhe levar para o inferno muito facilmente. Porém, se você está sentindo Vaishnava viraha, se sente falta dos Vaishnavas, como a conversa entre Raya Ramananda e Mahaprabhu, eles disseram, qual é a viraha mais elevada, mais forte? Mahaprabhu perguntou coisas para Raya Ramananda e Raya Ramananda respondeu uma por uma. Mahaprabhu putting question, Acha, now I like to know, among all viraha, which viraha is the top Agora eu quero saber quem é que tem a saudade viraha mais forte. Aquela que chega a ser insuportável. Quando os Vaishnavas se vão, quem é que sofre? Como no caso de Haridas Thakur. Mahaprabhu sentiu dor. Uma dor que quebra o coração. Haridas se foi, o meu Haridas. Krishna diz, meu Haridas, veja. É Haridas. Ele chamava Haridas de meu Haridas. Você é meu, ele dizia. Então, tenha certeza que quando isso for alcançado, você recebe um sinal verde para avançar. Quando Gurus Vaishnavas aceitam você como sua propriedade, e aí os problemas acabam. Mas incontáveis problemas podem vir e não lhe tocar. Ou mesmo que eles te toquem por algum tipo de experiência. Se é só um teste, isso não vai criar problemas. O mundo material é um lugar de testes dolorosos nas nossas vidas. Doloridos testes. Nós temos que
ir na direção desses testes. Não chore. Se você está recebendo seva continuamente, então essa deve ser a sua satisfação, não outras coisas. Dessa maneira, incontáveis exemplos nós poderíamos trazer de que a viraha material, pode levar você para o inferno. De maneira nenhuma ela pode te ajudar. Mas Vaishnava Viraha é algo que pode imediatamente nos levar para Vaikuntha Jagat. Vaishnava Viraha pode levar para você imediatamente, durante a sua vida, durante o seu bhajana, para Vaikuntha Jagat. Porque Viraha significa Milan. Rupa Goswami Pada escreveu: No vipralambhena sambhogam mashnute. Se por acaso o Vipralambha não estiver lá, essa sensação, essa dor pela separação com os Vaishnavas, você não vai poder encontrá-lo. Você pode ouvir o Kirtana do Guru no rádio, no toca-fita. Mas isso você pode fazer, mas quando você sentir dor, quando o seu Guru for embora, você vai poder alcançar o Vaikuntha Jagat, não antes disso. Quando ele está comigo, Maharaj está falando do Gaurasundara, ele toca o Kirtana de Bhakti Ballabha Tirtha Goswami Maharaj, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, é muito bonito. Às vezes ele me leva em algum lugar e põe esses áudios. Eu fico feliz cantando os santos nomes, ouvindo. Dessa maneira, se eu sentir dor pela ausência do Vaishnava, então com certeza eu tenho algum humor genuíno. Porque existe essa conexão entre Viraha e Milan. Se não houvesse Milan na sua vida, se você nunca tenha visto isso, é algo transcendental. Então como que você poderia chorar por algo que você nunca viu? A sua lágrima é como a lágrima que rola nas bochechas de um crocodilo. Vipralambha, se você já tivesse visto a forma Swarupa, como Sridhar Goswami Maharaj Kisila, meu Guru Maharaj, se você perguntasse a palavra, o nome Prabhupada, para ele começava a chorar. Somente essa palavra ele começava a chorar. Ele não conseguia nem falar. No nome de Prabhupada, ele sempre chorava ao ouvir o nome de Prabhupada. Eu posso dizer, quando eu ouço o seu nome, nós temos tanta sorte, tanta sorte, tanta sorte, tome cuidado. Que nós estamos recebendo Prabhupada na nossa linha devocional, mas você é tão desafortunado. Eu disse isso muitas vezes para aqueles meninos. Não tente matar o afeto que você recebe de mim. Muitas vezes eu disse isso para eles. Não tente matar o afeto que você está desfrutando comigo. Se você matar isso, você vai ser destruído. Nós estamos tentando, porém, matar a afeição de Prabhupada por nós, com uma faca, noite e dia. Esse é o nosso Dhamma Seva, Nama Seva. Você pode trapacear as pessoas, mas você não pode trapacear os devotos puros. Mesmo que eles fiquem longe de você, eles podem entender o que você está fazendo. Dessa maneira, eles vão destruir o ideal de Prabhupada, de Bhaktivinoda Thakur, de todos. Eles querem destruir isso de tal maneira que no futuro ninguém entenda nada. Eles estão destruindo isso de tal maneira, tá bom. Fazer uma destruição de 50%, de 75%. Não, eles estão destruindo tudo, demolindo tudo. E eu não estou... Sinto muito por estar dizendo isso, mas isso é verdade. Eles estão destruindo tudo para que não exista um sintoma da Gaudiya Mata no mundo material. Para que não sobre nada. A gente poderia respeitá-los e adorá-los como grandes acharyas, como os acharyas internacionais. Essa é a nossa opinião. A vida toda, incontáveis artigos, discursos que você não poderia nem contar, incontáveis eu ouvir de Nayananda Baba, dos
Vaishnavas que eram sêniores, que tinham mais de 90 anos. Eu ouvi dele. Ele costumava gostar muito de mim. Ele contava a história passada da Gaudiya Mata. Então aquelas pessoas coletaram os diários de Prabhupada de noite, ele contou. Mas eles pegaram isso e jogaram tudo no Ganges. E agora eles estão fazendo pose que estão para serem respeitados, dizendo que são da Gaudiya Mata. Eles jogaram tudo. Vaman Goswami Maharaj, Even Vaman Goswami Maharaj, a sua mala de Harinama estava lá e foi roubada. Todas as crianças, eles têm uma Harinama mala que foi dada por Prabhupada e todas foram roubadas. Ananda Goswami Maharaj ficou chocado, ele era criança na época. Vinod Babu também. Vinod Prabhu, minha mala sumiu. Onde está minha mala? Eu não posso encontrar minha mala. Eles roubaram as malas dos discípulos de Prabhupada. Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj ficou sabendo que as crianças tinham perdido a mala. Kesha Goswami Maharaj disse: ela não está perdida, ela foi roubada. Kesha Goswami Maharaj disse: sua mala não foi perdida, alguém roubou ela de propósito para que você não tenha essa conexão. Para você tomar Harinama agora do Acharya atual. Eles fizeram de propósito. Shri Kesha Goswami Maharaj disse isso para Madhava Goswami Maharaj, para Hayagriva Brahmacharya, para Param Gurudeva. Ele dizia: Prabhu, se tiver um pedaço de fezes, se você ficar misturando isso, o cheiro vai ficar subindo, né? Melhor não tocar essas coisas. Se tiver um excremento, se você começar a virar ele com um pedaço de madeira, o cheiro vai ser insuportável. Mas o que fazer? Nós não estamos dizendo nada por conta de um desejo de vingança, não é isso. Eu solenemente digo, nós não estamos falando, nós estamos dando um alerta para os novos que estão chegando. Eu sei que 100%, aqueles que estão em contato com eles não podem receber isso, é como uma maldição. É por isso que eu decidi treinar crianças pela divina misericórdia de Nityananda. Pelo menos, alguns deles já estão contaminados pelo celular. Eu disse: depois de 31 de dezembro, você vai colocar o seu celular lá no centro de Bengala e vai ficar na Goshala. E depois você pode vir. Eu vou fazer uma biblioteca e você só vai ler livros. Lá você vai fazer seu seva. Sem celular. Eu não posso permitir. Isso vai matar você, destruir você. Então, eu vou ter que olhar adiante o que fazer. Então, essas crianças que têm 4, 5, 6 anos não são contaminados. Os brahmanas, aqueles que têm qualidades brahmânicas, eles têm que tentar dar tudo. E vamos ver. Eles querem, na verdade, apagar a lâmpada que foi acesa por Prabhupada. Eles querem apagá-la. Mas é minha decisão que Nityananda e Balarama, que me abençoaram, que me abençoem para que eu possa alcançar o sucesso. Eu não tenho interesse pessoal para que essas crianças sejam treinadas para falar Siddhanta, para entender o que é a verdadeira Bhakti. Mas o mundo inteiro está sendo mal conduzido, completamente mal conduzido. No nome de Bhakti, as pessoas estão fazendo negócios, só negócios. Mais ou menos, só negócios, negócios, negócios. Eu falo 3 vezes. No nome da pregação, eles estão, no nome da Divya, da misericórdia para as almas, eles são invejosos das almas. Então, eles agem com inveja, ao invés de ajudá-los com misericórdia. Prabhupada dizia: grite. Isso não é Divya, isso não é Bhakti. Isso é Abhakti, e isto é Bhakti. É necessário gritar e falar para todos. Isso é Divya. Divya não é só uma questão de distribuir comida para as pessoas, isso é uma concepção limitada.
This Não é is uma not questão de Jiva. distribuir comida, Baba roupa e speaking, remédio. Jiva is A jiva, Jivatma, a alma not condicionada, this body. Body ela changeable. não é o corpo. Today you are O getting corpo this, muda. tomorrow you can Hoje você change tem your esse body. corpo, amanhã você Get pode another. trocar por outro. You can get another body. Você So, pode receber outro body is corpo. not Jiva. Então, o corpo não é a Jiva jiva. is that Jivatma. A So to jiva save that é a Jivatma jivatma, fall down, a you'll have to partícula speak about the de absolute consciência. truth. Então, para You'll have to salvá-la, você guide precisa them in falar da such a verdade way absoluta they e can know, guiá-la de tal so that they maneira can know about the Prabhupada. que eles entendam e aprendam sobre o Prabhupada Can original. know the Prabhupada. What is the Eles mercy? podem tentar entender o Prabhupada original. Qual era a sua misericórdia? Those who E want assim to eles podem project alcançar o themselves Prabhupada. Mas in aqueles que front querem of se public and great projetar sadhu, diante do Baba público, nós speaking, somos they are grandes branded sábios. asad. Esses são They are branded assados asad. com carimbo, com marca. Cannot get any help from Bhagavan. Eles não Material podem receber Mahadevi can nenhuma help ajuda them. Whatever de they Deus. like Eles to são do, ajudados anyway they are not pela going to Maya get the material. secret treasure which is Mas called eles não vão bhakti. conseguir That they can. alcançar o If tesouro they are not secreto de getting how they can Bhakti. distribute. Se eles não Preaching receberem means isso, como é que eles poderiam distribution of distribuir Sarva isso? Kripa. A distribuição deve If ser de yourself Swarupa not getting Shakti. how you can distribute. Se você não sabe qual é a sua Swarupa That's why Shakti, Guru Padma also used to say, então I can Guru go Pada to Padma foreign costumava dizer: eu country. posso ir para Why? os países estrangeiros. Por quê? Guru Padma used to say, I can go to foreign country. Why? Guru What you can do Padma Bhakti What you Prabhu can Puri do? Goswami Maharaj costumava dizer: What you can do eu there? quero ir para os países estrangeiros, o que eu vou Padma used fazer to lá? say, what you can do? Alguém pedia What para o preaching? Guru Do isso. bhajan. Pare de Guru pensar em Padma, pregar, what vá preaching? fazer Do bhajan. bhajana. Do bhajan. Primeiro faça bhajana. No bhajan, nothing, they are preaching. Foolish. Eles não fazem bhajana, nem nada, e ficam querendo pregar. Do bhajan. First of all, you realize. Sem then you cantar. Primeiro você precisa cantar, Prabhupada depois used você to precisa say, you pregar. stand in front of mirror. Fique diante do You espelho. try to stand in front of mirror and Fique see diante do your ugly espelho face. e veja a sua What is face there inside your retorcida. heart? O que está Try dentro to do seu preach in front coração. of you. Pregue para você Try to mesmo. preach in front of you first. Pregue After para that você you can mesmo primeiro, depois você vai poder see falar. your ugly face, ugly mood inside your Vá heart. olhar para o seu All Rajatama rosto Gun triste, fulfill. Oh, com o coração cheio de rajas, tamas, like demon. All mascharya, demônios. himsa, viddes. Oh, querendo se vingar, violentos, isso e aquilo, sharabe, com inveja, kama, krodha, loba, moha, com kama, mada, kroda, matsarya, loba, all. morra, todos esses defeitos, todos esses pecados. Preaching. What do you mean preaching? Spelling? Preaching, spelling? I don't know. Isso que Preaching. significa Cheating. pitching, Preaching, trapacear. spelling. Somebody, some foolish, Algum they tolo identify here, that man identify se your identificou But actually, com seu I'm irmão sure he has espiritual. not seen Mas eu Srila tenho Bhakti certeza que ele nem viu Bhakti Bala 2 Bhakti years or 1 year Maharaj. back, he wrote one, 1 speaking, ou 2 anos insulting atrás me. ele I'm escreveu laughing. me insultando e eu dei risada. He insulting in the internet. Ele está me insultando na Yeah, you are the internet. liar, you're speaking this. Você é um I said, mentiroso, man, você come disse on. isso e isso. Eu falei, ora, You are making amigo, spelling mistake. You wanted to você say está fazendo lawyer. erros By chance you write de, liar. de, You wanted to de say lawyer, I'm the lawyer. digitação. Você, ao invés de escrever First of all, you mentiroso, come, você so queria that escrever man idiot advogado stop. e escreveu He mentiroso. started speaking all rubbish. Liar, He que é wanted mentiroso, e to lawyer, become que é the advogado. spokesman of those Sahaji acharyas. Então, ele quer ser o porta-voz dos Sarrajias Acharyas. E eles que falam, escreva para que o Sr. Baba fique nervoso, para que ele pare de falar. Nem que seus avós viessem aqui me atormentar, eu não ficaria nervoso, porque eu não tenho interesses pessoais. Por que eu teria que ficar nervoso? Hoje eu vou parar por aqui, porque o tempo terminou e nós temos que fazer. Eu parei de fazer o Harikata em hindi. Em inglês eu fiz, mas o celular tem me perturbado, as pessoas... Eu vou precisar... Não, eu não sei o que ele falou do celular. Peço perdão se eu disse alguma coisa errada. Pranamami Sada Prabhupada Kadam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam. Try to digest. Tente digerir, ouvir e entender.